Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso desafio da desobediência à obediência em 21 dias. Esse é o nosso vídeo número 5 e se você está chegando aqui de primeira e não está entendendo o que é isso, eu te aconselho, eu acho melhor você assistir os nossos outros vídeos. Ele está no YouTube, no Facebook e no Instagram, mas a gente também está disponibilizando um material para você acompanhar o vídeo e também fazer junto com a gente. Então, se você não está inscrito no nosso desafio, eu te aconselho a ir lá no nosso Instagram. Se você está assistindo aquilo pelo YouTube, deve ter o link por aqui. Você clica lá, coloca o teu e-mail e você se cadastra gratuitamente, sem custo nenhum. Esse desafio é de graça, ele é 100% online. Você pode fazer de qualquer lugar que você estiver. Então, eu te aconselho a lá colocar o teu e-mail para que você possa fazer parte do nosso time, ok? Vamos começar, né? Hoje, nosso vídeo aí, eu acho que o vídeo passado foi um pouquinho forte, quem assistiu, foi bem assim, a gente cutucou lá na costela, e hoje nós vamos falar sobre historinhas versus história. Gabriel, o que você tá arrumando? Bom, vamos entender o seguinte, vamos pegar aí um pouquinho do vídeo anterior. A gente descobriu toda a raiz do problema dos filhos, da educação dos nossos filhos. A gente já compreendeu qual que é a raiz, né? Somos nós, as nossas atitudes, ou a falta das nossas atitudes gerou aquela consequência. Então a gente já entendeu isso. Agora a gente vai descobrir, a gente aprendeu a assumir a culpa, né? A responsabilidade, que é tão difícil a gente fazer. Agora a gente vai entender o porquê fazemos isso. Nós vamos entender o real motivo dessa raiz sermos nós. Nós vamos entender o que nós fazemos ou deixamos de fazer que ocasiona, você corta essa parte aí, velho. Ocasiona exatamente o problema. Beleza, galera? Bom, então vamos lá. O que seriam essas historinhas, né? Historinhas versus história. Essas historinhas, a gente vai entender o seguinte, ela é a historinha que nós contamos, geralmente nós contamos para nós mesmos, para justificar o que fazemos com os nossos filhos, ou deixamos de fazer para viver uma alta performance. Já falamos um pouquinho sobre alta performance, né? Quando a gente corta as arestas, a gente corta aquilo que está atrapalhando, a gente solta aquilo do nosso navio, a gente joga fora, bota na prancha, bota para andar quem está atrapalhando, e a gente segue aí o nosso navio, vira um navio poderoso, rápido, e a gente consegue ter uma performance absurdamente grande na educação dos nossos filhos. Coisas que às vezes parecia ser impossíveis aos nossos olhos, né? Seria impossível a gente entender o que seria isso, alta performance, e agora a gente consegue viver. Então às vezes a gente olha lá aquele fulano, você viu? As filhas do Gabriel, o Gabriel fala isso, fala aquilo, posta, é tudo coisa de internet, é só tudo no Instagram, porque na vida real é tudo igual, ele faz bagunça, responde, não sei o que, não sei o que lá. Galera, eu queria te falar o seguinte, que a vida que eu prego para vocês, aquilo que eu prego, quem me conhece, tudo que eu falo, eu vivo isso. Eu vivo tudo que vocês estão fazendo nesse desafio, eu fiz com as minhas filhas, e eu faço diariamente com elas. Elas são perfeitas? Elas não são perfeitas. Eu posto, inclusive, as imperfeições delas aí. Se vocês me acompanham nas redes sociais, eu vivo postando os erros da Gabi, os erros da Manu, o que elas fazem, o que eu faço para corrigir. O importante não é, que nós vamos entender hoje, a historinha que eu conto para aquele erro. Existem 3 tipos de historinha que a gente conta para nossa mente. O primeiro tipo de historinha é a historinha mentirosa. O que seria isso, essa historinha mentirosa? É quando a gente mente, né, para a gente não ficar feio na fita. Como a gente às vezes acaba contando uma mentirinha perto das pessoas, para as pessoas, quando a gente é questionado ou algo do tipo. Como assim? Vou te dar um exemplo. Quando alguém fala assim, nossa, eu levei o meu filho para passear no zoológico, e aí depois nós fomos passear no parque, a gente foi correr, ele foi soltar pipa, minha filha foi andar de bicicleta, de patins, e foi soltar pipa também e tal. E aí ela pergunta, e você, leva seus filhos para passear? Aí você fala assim, não levo, nossa, a gente sempre passeia, em casa a gente sempre faz tudo, a gente brinca. Só que na verdade não, você não leva para passear, na verdade você não brinca com seus filhos, só fica enfurnado nesse celular aí, WhatsApp, Facebook, Instagram, né? A gente só fica atrás disso aí, a gente acaba esquecendo nossos filhos e a gente conta essa mentira para não ficar feio. E isso é mais comum do que a gente pensa. Aí a gente fala assim, quando alguém pergunta se você faz, aí você fala, não, eu faço. Mas a sua mente na hora fala, mentira, você não faz.
você deveria melhorar. Aí você pensa, né? Não, eu preciso melhorar. Nossa, estou falando aqui, eu preciso fazer isso, é verdade. Só que o tempo passa e a mentira, ela preenche um espaço. Ela preenche um espaço na sua mente que te faz sentir uma sensação falsa de segurança. Uma sensação falsa de que está fazendo um bom trabalho como pai ou como mãe. Isso a gente tem muito em pais que não são presentes, pais que são ausentes, acabam contando mentiras para eles mesmos, né? Isso vai cada vez mais deixando a nossa vida, cada vez mais, uma performance abalada. E isso vai acumulando, as mentiras vão se acumulando e o fim disso tudo ocasiona em nós um sentimento de fracasso gigante. A gente começa a se sentir fracassado. Então, a historinha da mentira, ela é muito mais comum do que a gente pensa. Então é uma coisa assim que a gente poderia lutar contra, a gente poderia entender isso. E infelizmente, galera, a gente já contou uma mentirinha, eu já contei uma mentira. Não mentira para as pessoas, mas mentira para mim mesmo. Eu não vou fazer isso porque eu tenho que trabalhar. E às vezes eu me pego mexendo no Instagram. Às vezes a minha filha fala, justamente ontem à noite, a minha filha virou pra mim, cheguei em casa cansado, a gente tá fazendo gravação, a gente tô dando aula, tá fazendo acompanhamento com alguns pais, tá uma loucura. Aí eu cheguei em casa ontem cansado, esqueci tudo no instituto, minha bolsa com celular, com carteira, com tudo. Eu falei, meu Deus, carregador, eu falei, nossa, esqueci tudo. Eu falei pra minha esposa, você vai ter que buscar? Eu falei, vou. Tive que chegar em casa tarde, eu fui lá, eu só jantei, busquei as coisas, voltei pra casa, minha filha mais velha falou, papai, vamos brincar de esconde-esconde? Porque a pequenininha gosta e tal. Eu falei assim pra ela, não filho, o papai tá cansado, eu tenho que terminar de subir algumas coisas dos vídeos e tal. E aí eu peguei e sentei no celular, a primeira coisa que eu fui fazer foi abrir o Instagram pra dar uma olhada no feed. Se eu tenho tempo para brincar, para poder ter o Instagram, eu tenho tempo para brincar com as minhas filhas. Desliguei na hora o tablet e fui brincar com a minha filha. Falei, vamos brincar de esconde-esconde. Aí ela, vamos. A gente brincou, galera, deu, 5 minutos. 5 minutos de brincadeira. Rimos, brincamos, caímos no chão, fizemos cosquinhas um no outro. Tudo aquilo 5 minutos. São 5 minutos que eu perderia mexendo, rolando o feed. E é a mentira que a gente conta para nossa própria mente. E justamente eu tinha scriptado isso, eu pensei, nossa, olha aí, como eu faço, como a gente é tão fácil de ser pego nesse erro. E é muito complicado, então a gente precisa entender, a desculpa da mentira é algo horrível na nossa vida, a gente não pode deixar que isso interfira na nossa performance como pai e mãe. Vamos passar para a segunda. O segundo tipo de historinhas é a historinha da brincadeira. Essa historinha, quando a gente usa a brincadeira como um instrumento de educação, a princípio ela não parece ser maldosa, ela não parece ser perigosa, mas na verdade ela é muito perigosa e nos afasta muito da alta performance. Ela nos traz para baixo, ela tira de nós tudo aquilo que poderíamos ser. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está num barco velho, madeira velha, com uma velinha pequenininha, alguns tripulantes, todo mundo apertado naquele barco, e você lá remando para poder ajudar o barco a ir mais rápido, e aí vai lá, de repente o outro marujo lá vai lá e faz um furo no barco, e você desespera, para de remar e começa a tirar a água do barco, aí o outro vai lá, joga o remo no meio do mar, e você vê aquela bagunça para poder fazer com que o teu navio vá onde ele deveria ir. Exatamente assim a nossa vida, quando a gente acaba se auto-sabotando. A gente se auto-sabota com essas historinhas. E isso é muito perigoso. Então, agora, isso é viver a vida, uma educação dentro de casa com os seus filhos, do jeito que você está vivendo. Agora, a vida de alta performance é como se fosse aquele navio gigante, com velas grandes, que a gente vai numa velocidade absurda, que a gente desbrava o mar. Às vezes tem até coral, mas passa por cima do coral como se fosse nada. As tempestades vêm e não vira teu barco. Exatamente isso é alta performance. É o que eu estou tentando ensinar para vocês, é o que eu quero que vocês entendam. E a historinha da brincadeira é quando a gente identifica na educação dos nossos filhos um erro. Em vez de a gente assumir esse erro, o que a gente faz? A gente faz uma brincadeirinha, a gente cria uma gracinha. Em vez de tentar parar, assumir a responsabilidade, reestruturar aquela situação, criar um plano ou já ter um plano para quando aquilo acontecer, em vez de você fazer tudo isso, o que você faz? Você cria uma brincadeirinha, você acha graça naquilo que está acontecendo. Deixa passar, não tem problema. E quando a gente usa a brincadeirinha, isso afeta muito. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês. Hoje, em casa, na hora do almoço,
a minha esposa falou assim: Gabriele, desliga a TV e vai fazer outra coisa. Passou um tempinho, a minha esposa virou e falou: Gabriele, desliga a TV, eu já falei. Aí eu peguei e falei: Gabriele, vem aqui. Quantas vezes a sua mãe falou? Aí ela olhou pra minha cara e falou: 2. Eu falei: muito bem. Ela falou: 2. E ela tem que falar 2 vezes, minha filha? Aí ela olhou pra minha cara e fez assim com a cabeça: não. Eu falei: exatamente, Gabriele. A sua mãe não precisa falar 2 vezes. É uma vez. Sim, senhora, mãe. E vai fazer o que ela pediu. Ah, mas eu queria assistir. Eu falei: mas você quer um montão de coisas. Infelizmente o que você quer, às vezes não é o mesmo que os seus pais querem. E aqui quem manda sou eu. Então você vai desligar a televisão e você vai fazer alguma coisa. E se eu ouvir de novo, é só me falar que de novo ela tá falando 2, 3 vezes com você, não vai ser legal. Você entendeu ela? Entendi. Acabou. Acabou. Você acha que nunca mais eu vou ter que dar essa bronca? Claro que sim, mas vai passar o tempo. Mas eu não fiz uma brincadeirinha. Nossa, Gabriele, olha, quando você... eu vejo muito isso assim, ó, quando tá em algum lugar, aí a criança é mal educada, a criança é grossa, a criança faz alguma coisa que está fora do contexto de uma educação de qualidade. Aí a pessoa fala assim: ah, esse aí, ó, esse aí não tem jeito não, olha como é que ele é, nossa, parece o Tasmania, nossa, aquilo ali, não adianta, não tem quem educa. E pior, ainda fala na frente dos filhos, e aquilo lá é uma peste. Ah, isso aí não tem jeito não, fulana. Para com isso. Não cria brincadeirinha. Seus filhos têm que andar na linha, a linha que você que estipula, a educação da tua casa. Então esse negócio de vamos brincar, ele é assim mesmo. Não, ele é assim não. Ele não é assim não. Ele tem que ter educação. E educação de qualidade. Cuidado com o que você fala. A terceira e última historinha que a gente conta são as historinhas verdadeiras. Essas são, infelizmente, essa é uma das piores. Como assim, Gabriel? Essa historinha, galera, ela nos faz errar exatamente com o que já acontece. É a realidade verdadeira que a gente vive, né? E a gente faz o quê? A gente usa essa verdade como muleta para sermos bananas, para a gente ser molenga com a educação dos nossos filhos. A gente valida a falta de cobrança, a falta de pulso com as verdades que existem no mundo. O Gabriel está falando muito filósofo aí. Fala mais tranquilo, fala um jeito mais fácil de entender. Vamos lá. Em vez de a gente enxergar o que a gente pode mudar e ser melhor, enxergar que aquela atitude do teu filho pode ser diferente, o que a gente faz? A gente pega aquela atitude ruim e a gente coloca um culpado que seja real. Um culpado não é como uma mentira, que a história é mentirosa, ou como uma brincadeira para pular aquilo. Eu coloco uma situação real. Um exemplo: o meu filho não tira notas boas porque o professor ele é muito exigente. Ah, mas você viu? Uau, o Gabriel não tira nota boa porque o professor dele, nossa, é muito exigente. Ah, o Gabriel não consegue tocar piano porque ele tem um dedinho curto. Ai, olha, o Gabriel não vai bem na aula de karatê porque as crianças fazem muita bagunça ali do lado dele, não consegue prestar atenção. A gente enxerga sempre o campo minado e nunca vamos conseguir passar o campo minado. A gente sempre vai deixar as coisas ruins impedirem que nós possamos viver uma alta performance, que nós possamos realmente sair e buscar ser melhor. A gente sempre vai pensar: ai, meu Deus, olha, como é que vai fazer? Aquele menino é inteligente, porque não tem como, porque o mundo, como é que o Eduardo vai ser inteligente, sendo que no Brasil não tem investimento de qualidade? É isso que a galera fala. A verdade é sua muleta. O professor é exigente? A criança tem o dedo curto? Tem. O país investe na educação como deveria? Não, a gente sabe disso. Mas isso impediu alguém daquela sala ser tirar notas boas? Impediu alguém que tem dedos curtos não tocar em piano? Impediu alguém do nosso país não ser inteligente? Não impediu. Porque a gente passa por cima desses problemas. A gente passa por cima daquilo que deveria. Então a gente não pode deixar que isso impeça a nós de conseguirmos nos destacar como pais, como mães. Sabe quando a gente pensa assim, fala: não, vai dar tudo errado. Não, a gente para e fala: não, a gente vai conseguir achar um lugar, a gente vai jogar a muleta para lá e a gente vai conseguir passar esses problemas. Mesmo que seja difícil, a gente vai conseguir.
A educação é difícil educar os filhos hoje? É. E era difícil antigamente? Era. Mas e há 200 anos atrás era difícil? Era. E vai ser difícil mais para frente? Nossa, vai ser muito mais difícil educar os filhos? Não. Vai continuar sendo difícil. A dificuldade está em tudo que a gente faz. Agora o grau é você que escolhe. A gente precisa parar com esse negócio de achar que tudo é desculpa para que a gente possa continuar do jeito que a gente está. Você como pai aí, não dê desculpa porque, você viu, infelizmente a gente conseguiu porque o navio bateu no canal. Por que você não desviou antes? E por que você não foi lá e arrumou o navio e continuou a sua viagem? Quando a gente começa a achar desculpas para que a gente possa tampar os buracos onde a gente falha, infelizmente, a gente vai sempre naufragar. Então a minha mensagem para vocês hoje é essa: não deixe que as historinhas minem a educação dos seus filhos. Não deixe que as historinhas afetem aquilo que vocês têm de melhor, que é ser pai e ser mãe, e é de qualidade, é de abundância. Se você vê aquelas pessoas que são felizes com os filhos, vocês também podem. Mas você viu fulano, nossa, os filhos é tão educados, os seus também podem. Os meninos são tão estudiosos, os seus também podem. Seus filhos, eles podem ser os melhores os melhores filhos do mundo. Basta você se esforçar para criar uma boa base. A gente precisa disso. Então, galera, vamos parar de desculpa. Agora vamos passar para o nosso exercício. A gente vai pegar cada raiz. Então a gente anotou lá, né? As raízes que causam o comportamento do meu filho. Então a gente vai pegar cada raiz uma por uma. No seu planner novo vai estar lá, né? Vai estar lá assim, ó, raiz tal, né? As raízes, e você vai ligar e você vai escrever qual historinha você está contando para aquela raiz ter acontecido, para aquela raiz ter surgido. Qual foi a historinha que você usou na sua vida como pai, como mãe? Então a historinha ela pode ser ou historinha mentirosa, ou de brincadeira, ou uma historinha verdadeira. Você vai escrever para cada raiz qual história você conta. Você vai identificar e a partir disso você vai criar novas histórias, mas histórias reais, histórias de superação. Meu filho, eu descobri que a historinha, meu filho é mimado, eu faço história de brincadeira, ele faz a birra dele. Vamos fingir que ele não está ali, vamos fingir que a gente não está vendo. Eu vejo isso tanto. Vamos fingir o quê? Vamos tomar jeito, vamos ensinar esse menino a parar de fazer birra, essa menina a parar de fazer birra. Esse seu silêncio, eu já falei isso num vídeo passado aí, esse seu silêncio, essa sua ignorar a criança quando ela está fazendo alguma coisa, só tem que existir quando ela já sabe o limite dela. Então o seu ignoramento, vamos dizer, acho que nem tem essa palavra, mas beleza, a sua ignorância, né? O ato de ignorar a criança tem que ser um gatilho para ela entender que ela passou do limite. Não ignorar a criança para ver se passa. Isso é mentirinha, historinha de mentira, de brincadeira. Eu vou fingir que ela não tá chorando. Ela tá chorando, tá fazendo birra. Ela sabe que não era pra fazer birra, sabe? Então, se você não parar, vai acontecer isso, isso e isso. Bom, então você vai colocar lá, qual a historinha? Eu fui um pai que não deu atenção devida aos meus filhos quando eles faziam birra porque eu contei uma historinha e tal. Então você vai ligar, você vai fazer uma ligação em tudo, em todas as raízes. Certo, galera? E vai criar uma história nova. Então criou uma historinha e agora qual será a sua história para que isso possa acontecer de uma forma melhor? Beleza, galera? Então, exercício de hoje, eu quero pedir para vocês ajudarem a gente aí. Compartilha esse vídeo, marca a galera aí, coloca aí no Facebook, no Instagram, @ alguém, para ajudar a gente a chegar mais longe. Então, quanto mais ajuda de vocês, mais longe a gente chega. Galera, queria agradecer, obrigado pela atenção especial que todo mundo tá dando para nós. E hashtag historinha versus história. Espero você no próximo. Lembrando que os vídeos serão apagados no final. Então eu espero você amanhã com mais um vídeo. Valeu?